Essa lenda, que inspirou muitos poetas, é famosa na Itália e na Espanha. Foi dramatizada em espanhol por Sorti, sob o título que acabamos de ler. Ao relatar a tradição, vamos embelezá-la com alguns detalhes emprestados do autor do drama. O excelente trabalho de Viu Castel será de grande ajuda para nós aqui. Um dia, quando Lúcifer, o príncipe do abismo, montado em um dragão alado, inspecionou o mundo sublunar para julgar por si mesmo o progresso de suas conquistas, teve grandes contratempos e voltou com um coração pesado em seus estados sombrios. Perdemos todos os dias, ele disse tristemente a um de seus seguidores. Acabei de ver uma nova ordem religiosa que nos arruinará se não tomarmos cuidado. O nome da ordem era a Ordem Franciscana. Ardentes filhos de um pai que lhes tirou muitas almas, são tão humildes, tão queridos pelo povo, tão inacessíveis para nós que, se dormirmos, esses mendigos esfarrapados não nos deixarão um lugar onde possamos aparecer. Então, Asmodeus, preciso de toda a sua flexibilidade. Esses homens, sob seu santo domínio, levam uma vida apostólica. Seu governo não foi estabelecido por uma simples inspiração de clima, o próprio Deus deu a Francisco, e quando Francisco, com pena de seus sucessores, perguntou-lhe onde os seres humanos sujeitos a fraquezas humanas teriam forças para observar os 25 preceitos dos quais ele é composto, preceitos tão rigorosos que ninguém pode ser quebrado sem pecado mortal. Não se preocupe, responde o Senhor, estou encarregado de criar aqueles que os guardarão. Mas ele não disse, interrompeu Asmodeus, que todos, sem exceção, seriam fiéis? Se ele tivesse dito isso, disse Lúcifer, todos os nossos esforços seriam em vão. Então vai para a Espanha, ou vai em Toledo, que hoje é sua principal cidade, ou jogue nela as sementes da impiedade entre os homens de condição média e nos corpos dos mercadores, a quem os monges devem principalmente as esmolas que os fazem viver, e impede que a devoção crie raízes em seus corações. Os espanhóis são muito apegados às impressões que recebem. Não se preocupe muito com os ricos, seus desejos imoderados agirão efetivamente. Da minha parte, fico em Lucca, onde trabalho para impedir que esses monges mantenham um convento que eles fundaram lá. Os habitantes já estão prontos para transformar as esmolas que lhes foram concedidas em maus tratos e insultos. Então vá, e deixe este novo navio da igreja falhar contra armadilhas ímpias e corações rebeldes. Quando os capuchinhos são negados as necessidades básicas, terão dificuldade em se defender das práticas da fraqueza humana. Asmodeus obedeceu com alegria e se afastou instantaneamente. Não temos certeza do que ele fez em Toledo. Mas em Lucca, o príncipe do inferno logo viu o plano que planejara realizar. O burguês, cedendo às suas sugestões, ficou surdo às orações dos bons religiosos, a esmola cessou completamente. Um certo Ludovico, o mais rico, mas também o mais ímpio dos habitantes de Lucca, distinguia-se sobretudo pela brutalidade de suas recusas. O frade guardião não pôde reacender o fervor dos fiéis. Perseguido, ameaçado, ele até se viu obrigado a retornar ao mosteiro, cujas portas dificilmente poderiam proteger a ele e a seus monges dos insultos da multidão. O governador da cidade, atraído pelo ódio popular, começou pedindo aos religiosos que deixassem o país em que não tinham mais apoio. E começou a forçá-los a isso. Privados de todos os recursos, exauridos pela fome que os pressionava, a coragem dos religiosos enfraqueceu, e falava-se em vender os cálices sagrados e procurar outro lugar por terras menos inóspitas. O frade guardião, cuja piedosa firmeza até então resistira às exigências de seus irmãos, acabou vacilando também. Finalmente, Lúcifer triunfou.
Ele achou que estava atingindo a meta que estabeleceu para si mesmo. Mas sua alegria durou pouco. De repente, com uma clareza deslumbrante, ele ouviu uma voz conhecida que lhe disse: Serpente infernal, venho mais uma vez humilhar teu orgulho. Era São Miguel Arcanjo. Como, disse o arcanjo, sabendo a promessa que o Criador fez a Francisco, podes acreditar que teus truques fariam perder sua religião? Ninguém sabe melhor do que eu, respondeu Lúcifer com raiva concentrada, que a imensa palavra de Deus não pode deixar de ser cumprida. Mas a confiança desses homens é falha, e se não for completamente destruída aqui, será pelo menos muito abalada. Bem, respondeu Miguel, tu serás o exterminador da tua obra. Para punir tua culpa, serás o responsável por fazer Ludovico se arrepender e reparar seus erros. Eu luto contra mim mesmo, gritou o demônio com raiva. Isso não é tudo, ainda terás de construir outro convento, onde, apesar de tu, Francisco terá outros discípulos. Quem? Eu. Miguel respondeu, farás o que o próprio Francisco faria, se ele ainda estivesse aqui. Entre em seu convento, censura seus monges por terem pensado por um momento em abandonar o fundador da ordem. Cabe-te agora garantir o sustento do mosteiro e fornecer-lhes os meios para ajudar seus pobres, conforme prescrito pela regra que Deus lhes ditou. Vá, portanto, e até receber novas ordens, obedece. Aprenderás a não atacar Francisco, através de seus monges. O diabo ficou impressionado. Ele despertou de sua raiva sombria para gritar contra a parcialidade do Altíssimo que, não contente em ter dado aos homens os meios para resistir a seus ataques, o forçou a lutar contra si mesmo. Seus clamores eram apenas de vaidade, pois sabia que seria obrigado a obedecer. Ele rangeu os dentes como um capuchinho e mudou sua face e imediatamente se apresentou aos monges, que estavam chorando, enquanto se despediam do local. Graças a Deus, meus irmãos, ele disse ao aparecer. Deus nos ajude, disse o pároco. Quem és e como chegaste aqui? Não foi pela porta, disse um irmão, pois está bem fechada. Nenhuma porta está fechada ao poder divino, respondeu Lúcifer. Foi ele quem, sem que eu pudesse recusar, me trouxe para cá, de um local tão distante que o sol não o conhece ou não gosta de visitá-lo. Qual teu nome? Meu nome é obediência obrigatória. Meu antigo nome era Querubim. Frade, diga-nos por que aqui vieste. Tuas palavras, o prodígio de tua entrada neste convento, apesar do fechamento das portas, nos enchem de confusão e preocupação. Temo uma armadilha do nosso grande inimigo. Não temas. Vim pela ordem de Deus, foi ele quem me acusou de censurá-lo por tua pouca fé. Os soldados alistados sob a bandeira do grande tenente de Cristo deveriam covardemente abandonar o posto a eles confiado? Sois prisioneiros do inimigo há 2 dias, sem qualquer confiança em vós mesmos. Aqueles que tiveram que resistir como rochas inabaláveis, aqueles nos quais a menor hesitação pode se tornar criminosa, recuam diante da mera ameaça de perigo. Deus prometeu a seu pai que seus filhos nunca careceriam do necessário, e você pode ser tão culpado que duvida dessa promessa divina. O diabo parou por um momento com essas palavras. Era consumido por um ódio interior. E logo retomou. Não sabes disso, mesmo que não haja mais misericórdia para ti no universo, todos os anjos lhe trariam a comida que lhe fosse necessária? O próprio demônio deverá fazer isso, se necessário. Os irmãos admiraram o ardor do recém-chegado, e o fogo que jorrou de seus olhos enquanto ele falava causou-lhes uma espécie de estupor. Meu irmão, disse-lhe o frade guardião, sei bem que és um enviado de Deus.
Reconheço-te pela influência que tuas palavras tiveram sobre nós. Agora sinto que morreria de fome milhares de vezes em vez de abandonar a casa de nosso pai São Francisco. Ele não é um de teus filhos de verdade, disse outro monge, tanto que não está pronto para fazer os votos agora. E todos se arrependem, acrescentou o irmão diante de um momento de perigo como este. O diabo emudeceu por alguns minutos. Viu com raiva que a fraqueza dos pobres monges se tornava para eles uma oportunidade de adquirir novos títulos em favor do céu. E respondeu com muito esforço: Meus irmãos, apaziguem por sacrifício justo o descontentamento do Criador, que lhes traz tanta ternura. Da minha parte, devo cuidar das vossas subsistências, e eu serei vosso capelão. Não encontrarás mais esmolas nesta cidade, disse um irmão. Pensa de novo, respondeu o diabo. Frade guardião, não temas mais e abre tuas portas. É um anjo, chorava o frade guardião, vamos obedecê-lo. Todos irão ao coral, disse Lúcifer novamente, e, enquanto eu vos ajudar, estareis a salvo de ataques inimigos. Após esse ataque de orgulho, que o revelou um pouco, o diabo sentiu que tinha de executar a obra o mais rápido possível, começou a trabalhar calorosamente. Ele atravessou a cidade, onde em um instante, todos mudaram de face. As esmolas chegavam de todos os lados ao convento, e com tanta abundância que, do excedente dos produtos da caridade pública, outro mosteiro se levantou rapidamente. O convento ficou cada vez mais farto. Isso era visto em todos os lugares ao mesmo tempo, estimulando a generosidade dos fiéis, dirigindo a construção do novo prédio, pressionando os trabalhadores, demonstrando atividade milagrosa, habilidade era vista na construção. Impressionados com essas qualidades extraordinárias, que combinavam o desconhecido com algo estranho e misterioso, os capuchinhos se perguntam quem ele poderia ser. Alguns, em seu tom de autoridade, e uma certa nitidez de linguagem, pensavam ser o profeta Elias. O frade guardião, a quem uma revelação divina instruiu a verdade, aconselhava seus irmãos a não procurar penetrar nos segredos do céu e a contentar-se em obedecer às ordens daquele em quem não podem ignorar um enviado de Deus. O papel do frade guardião no drama espanhol é muito bonito aqui, disse Viu Castel. A simplicidade e a abnegação do novo monge demonstravam uma firmeza calma e prudente, sem a qual não é possível liderar utilmente outros homens. Há uma cena notável entre ele e Lúcifer. Frade Obediência, a construção do convento está avançada? Já está acabada. Totalmente? Só falta pintá-lo de branco. A velocidade dessa construção me surpreende, admito. No entanto, a primeira pedra foi lançada há 5 meses, disse Lúcifer amargamente, e esses 5 meses me pareceram 100 anos. Eu apenas contribuí com isso pela minha presença assídua nas obras, buscando o dinheiro necessário e traçando o projeto do edifício, ou mais, se o Criador tivesse me permitido, eu teria feito em menos de 5 dias do que mais de 100 homens fariam em 5 meses. O frade achou sensato não parecer entender, e ele simplesmente respondeu: Eu acredito, mas Deus não realiza milagres desnecessariamente. Esse milagre eu teria feito, sou poderoso o suficiente para isso, se Deus não me impedisse. Eu sei quem és, disse o frade guardião. Não precisa deixar nada mais claro. E também sei que seu poder não é igual ao de nosso pai São Francisco. Frade guardião, o favor que seu pai desfruta com o Rei dos Céus é toda a sua força, e, a esse respeito, é grande, admito. Mas não é um poder real, que precisa recorrer à oração. Qual é então o poder que não vem de Deus? Não mais argumentarei, respondeu com humildade. Perto de mim, os mais instruídos sabem muito pouco.
Eu nunca duvidei disso. Mas não é menos verdade que, com todo o seu poder, com toda a sua ciência, quem quer que fale comigo não poderá alcançar o objetivo de seus mais ardentes desejos. Não. Nem, frade, por que achas que Deus está me punindo? Pela tua intenção. Frade guardião, és um bom religioso, mas a tua inteligência é pequena. Quando cheguei e vi-te teus monges, não estavas determinado a abandonar covardemente o convento. No que fiz respeito a ti, eu atingi meu objetivo, pois o Criador só interveio quando o viu derrotado. Agradeça por sua misericordiosa intervenção, mas acredite que, se tivesses mais coragem, meu castigo seria menor. É com justiça que me humilhaste. Fui condenado a fazer o que Francisco faria, se ele ainda estivesse vivo. Julgue se era possível me impor uma mortificação mais dolorosa, sem mencionar a ignomínia de ser forçado a me cobrir com seu hábito. Nunca foste tão honrado desde que caíste do céu. És um cego devido ao orgulho e não tens memória. Esqueceste tua origem? Não sabes que está fora da lama e da poeira? Não esqueço, sei que Deus formou o primeiro homem com suas próprias mãos e um pouco da terra, mas a criação do anjo lhe custou ainda menos, pois com uma única palavra. Vamos deixar para lá, esses assuntos não podem ser tratados entre nós, são ignorados por ti, não tenho permissão para responder. Quando desejas que comecemos a nova fundação? Imediatamente, se achares que é proveitoso. É o que desejo. Quem são os irmãos que trabalharão? Eu não posso designá-los, cabe a ti escolher e definir o número. Meu dever é apenas cumprir o que pediste. Que hipócrita humildade! Mas em breve chegará o momento em que veremos isso ir de um extremo ao outro. Deus permitirá que suas ações nos forneçam novas oportunidades para merecer sua graça. Se Deus intervir, será fácil, sem dúvida. Caso contrário, eu sei por experiência própria que será um bom combate. Admito que sou apenas pó. Vá pastar tuas ovelhas, eu as vejo esperando pelo pastor. Toma cuidado para que ninguém se perca, pois podem se perder. Esse cuidado seria supérfluo da minha parte. Cabe a ti mantê-los, se houver algum perigo, já que Deus apenas enviou-te entre nós apenas para ser o cão de guarda do seu rebanho. Está bem, disse Lúcifer. Mas chegará o dia em que o pastor e eu nos veremos de maneira diferente. Existe, disse Viu Castel, algo eminentemente dramático nesse estranho diálogo, onde o céu e o inferno forçaram, por assim dizer, a existir por um momento um ao lado do outro, a suspender suas hostilidades, a trabalharem pelo mesmo objetivo, compensam-se por uma restrição tão dolorosa com um ataque de ironia amarga, tão profundamente imbuídos de sua antipatia intransponível. É uma ideia muito bonita, esboçada de maneira imperfeita, é verdade, pelo autor espanhol, mostrar a simplicidade de uma alma firme, pura e religiosa, lutando contra todos os recursos do gênio infernal e até desconcertando-o às vezes pela mera força da virtude e da verdade. O que contribui para o efeito dessa cena no texto, mas o que não conseguimos transportar na tradução é que os dois interlocutores falam apenas na terceira pessoa. Essa fórmula, permitida pelo gênio da língua espanhola, confere ao diálogo um tom vago e misterioso, perfeitamente adequado ao assunto. Lúcifer, no entanto, fortalecendo a coragem dos religiosos, erguendo um novo convento para eles, aqueceu o fervor do povo de Luca, cumprindo apenas parte de sua tarefa. Miguel também ordenou que ele convertesse o pobre e rico Ludovico. Mas aqui todos os esforços do diabo fracassam contra a ganância desse homem perverso, contra a sua maldade, e especialmente contra o ódio particular que ele tinha à ordem de São Francisco. A eloquência de Lúcifer o perturbou e assustou, o encheu de uma espécie de respeito,
que ele não sabia como entender. Mas nada pode determiná-lo a se desfazer da menor parte de sua imensa fortuna. Ele acabara de se casar. Sua jovem esposa, Otávia, bela, charmosa, piedosa, formava com ele um grande contraste. Antes de se casar com ela, ela havia dado seu coração a um homem mais digno dela. Forçada a renunciá-lo, ela agora se dedicava inteiramente ao marido indigno que seus pais a obrigaram a aceitar. Ela não se permitia o arrependimento ou lembrança. No entanto, o ciúme de Ludovico logo surgiu e, em seu temperamento, decidiu matar a infeliz Otávia. Advertida por várias indicações do destino que ele estava preparando, ela se recusou a fugir e pensou que seria condenada. O canalha a atraiu para um lugar remoto, onde esperava poder esconder seu crime e a apunhalou com uma facada. Dela tombou invocando a Virgem. Lúcifer, que tinha ordens para salvá-la, mas não conseguiu, estava com ela e logo reconheceu que um prodígio aconteceria. Ela está morta, e, no entanto, ele disse, sua alma não subiu ao céu nem desceu ao inferno, nem entrou no purgatório. De repente, ao som de uma harmonia celestial, a Santa Virgem apareceu no meio de um coro de anjos. Ela se aproximou de Otávia e a tocou com as mãos. Apenas Lúcifer viu isso. Como quem quebrou seu império, memórias dolorosas lhe agitam nele, ele sentiu mais profundamente a angústia do eterno desespero, e ainda assim, subjugado por um poder sobrenatural, ele se prostrou e gemeu por não poder se associar à adoração que o universo faz à Mãe de Deus, e inconscientemente, ele celebra suas infinitas perfeições, seu poder ilimitado e as recompensas que ela concede àqueles que a devotaram a uma devoção particular. Seus modos, o tremor trazia, o fogo que saía de seus olhos, as palavras entremeadas que escapavam de sua boca surpreendem, aterrorizaram o diabo presente nesta cena, mas para quem a aparência celestial permaneceu vazia. O milagre foi finalmente realizado, a Virgem foi embora e Otávia ressuscitou. Irritado, mas não convencido por esse milagre, Ludovico persistiu em sua impiedade. Em vão, Lúcifer tentou um último esforço para convertê-lo, em vão, anunciou a morte que o ameaçava, a condenação seguinte que apenas uma esmola feita a São Francisco poderia evitar. Ludovico avisou que preferia enfrentar o poder divino. No último sinal dado por São Miguel, Lúcifer agarrou sua presa, e Ludovico desapareceu no meio das chamas. O diabo pensou que cumpriu toda a sua missão, ele já acabará de rejeitar o hábito que pesava tanto em seu orgulho, mas São Miguel declarou a ele que ainda era preciso devolver aos pobres tudo o que fora roubado pelos canalhas. Para executar esta nova ordem, Lúcifer chamou um de seus tenentes. Astaroth tomou a forma de Ludovico, convocou todos aqueles que se queixavam de suas espoliações e compartilhou suas riquezas com eles. Quando esse trabalho de reparo foi concluído, Lúcifer, finalmente tirou o hábito monástico e disse, em poucas palavras, para as pessoas reunidas de todos os lados com o barulho da suposta conversão de Ludovico, os estranhos eventos que acabaram de acontecer. Amanhã, disse ele, o frade guardião, que viu tudo, a quem Deus revelou tudo, lhe dará, em um sermão, explicações mais completas. E agora, Francisco, a trégua expirou entre seus filhos e eu. Eu me torno seu inimigo novamente. E disse, como não posso privá-los de vossas subsistências, é atacando as vossas virtudes que satisfarei meu ódio. Assim termina o drama do Diabo Pregador.